Hello people, vamos lá então. Mais uma aulinha aí, né? Relações métricas, gravada excepcionalmente aí pro nono ano, né? Para tentar salvar uma galera aí da avaliação. Essa aula ela é para ser um resumo, mas ela vai ser um pouquinho teórica, né? Não tem jeito, né? Então, o que são as relações métricas? São relações que acontecem dentro do triângulo retângulo. Uma vez que você leva, então, a altura do nosso triângulo retângulo, esse triângulo maior, o triângulo ABC, né? Então, o que acontece? Você tem que conseguir imaginar, tem que conseguir ver três triângulos aí, brother. Eu acho que é tranquilo, né? Três triângulos retângulos, tá? Então, a gente vai ter aqui, tentar fazer aqui as habilidades aqui, ó. A gente vai ter o nosso, digamos assim, o nosso retângulo, o grandão, né? Ó, que vai vir daqui até aqui. Tranquilo, tá aí, ó, retângulo grandão. Beleza? É um retângulo, um triângulo retângulo, né? Beleza? Eu queria ver se eu consigo. Ah, vou conseguir. Ah, moleques. Então é o seguinte, eu vou já separar esse cara. Vocês já enxergaram ele? Vou trazer ele pra cá. Opa. Deixa eu ver se consigo deletar ele aqui. Deletes. Que deu ruim, mas vamos aqui de novo aqui pra cima. Chico, sai fora daí, beleza. Ó. Esse é o triângulo maiorzinho, né? Depois a gente tem um triângulo, digamos, o triângulo médio, que é formado por esse cara aqui, ó. Tem aqui, pá, Burkutu e Glu Iê, tá aqui, ó. Tá aqui o cara. Beleza? Vamos ver se consigo tirar de novo daqui. Tá muito ferro isso aqui. Na verdade, ó, oi, aqui, virou a imagem. Puxa vida, podia ter pego de baixo aqui, não veio, deu ruim, peraí. O mais chato é isso, né? Agora vai, rapaziada, agora é sucesso. Ó, virou a imagem, vem pra cá. Que legal, ó. E por último a gente tem o triângulo menorzinho, né? Tudo aqui na íntegra. Ó, triângulo menorzinho tá aqui, legal que eu já tô fazendo com as medidas, né? E a gente tem que tentar entender. O meu objetivo aqui não é fazer essa demonstração, porque vai demorar um pouquinho. Mas, ó, vou separar mais esse também. Vocês têm que perceber que todos esses triângulos, eles são triângulos semelhantes, tá? Vocês lembram que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos os mesmos ângulos internos, tá? Todos eles possuem os mesmos ângulos internos. Então você pode ver isso rapidinho olhando para cá, ó. Se eu pegar o meu triângulo maior, ele tem o ângulo de 90 aqui em cima, 90 graus, tranquilo, aqui. Isso implica que aqui eu tenho um ângulo, vou chamar de alfa, e aqui um outro ângulo, vou chamar de beta. Beleza? Se você olhar agora, por exemplo, para o triângulo médio, aqui eu tenho 90. Para esse aqui, ó. E aqui eu tenho alfa. Ora, aqui, esse ângulo aqui, obrigatoriamente ele tem que ser beta. Por que ele tem que ser beta? Porque o somatório dos ângulos internos é igual a 180, né? Isso implica que esse outro triângulo que é o menorzinho, ele também tem 90 graus e aqui é beta. Então 90 mais beta para dar 180 aqui é obrigado a ser o quê? Aqui tem que ser alfa, esse ângulo aqui. E chegamos à conclusão que alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? A ideia aqui não é demonstrar isso, mas só para elucidar. E visivelmente eles se tornam assim, mais, como é que eu posso dizer, assim, de uma forma mais visível, se a gente der uma mexidinha neles, que é o que eu vou tentar fazer agora. Tá, aqui, vamos lá. Se eu pegar esse cara aqui, ó, eu vou tentar sempre orientar eles. Não sei se espelhar daria. Sim, talvez. Ó, parará.
Pô, aqui também não tá me ajudando muito, né? Ó. Assim. Pô, brother. Aí ele espelha ali a parada. Pera aí. Agora foi, rapaziada. Consegui separar aqui. Agora vai. Então o seguinte. Eu tenho esse triângulo maior, que é referente ao triângulo ABC. Tá? Eu tenho esse triângulo médio, que é referente a esse triângulo aqui. É o AEC. E o piquititinho, que é referente ao triângulo AEB. Claro que eu dei uma rotacionada e dei uma orientada. Eu não coloquei aqui, mas aqui tá os ângulos retos de cada um, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dados aqui. Então olha só, olhando para o triângulo maior, para esse aqui, ó, pelo ABC, esse cara aqui, ele é o A. Porque o A é essa distância aqui, referente à hipotenusa, né? O lado menor é C, no caso esse. E o maior é o B. Tá? Então a gente orientou ele sempre com o ponto de 90 aqui. Olhando agora para o triângulo médio, que é esse aqui, o AEC, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho meu ângulo de 90, né? Eu tenho a minha hipotenusa, que é o B, vai estar aqui. Eu tenho o meu H, que é o lado menor dele. No caso, o lado menor está aqui, H. E eu tenho o meu N, que é a base dele. Tá? E por último, o triângulozinho menorzinho, o que a gente tem? A gente tem a nossa hipotenusa, que é o C, tá aqui, que é o ângulo reto. O lado menor é o M. E o lado maior aqui é H. Tá? Então a gente conseguiu orientar os nossos três triângulos. E daqui vão sair várias relações que a gente vai poder utilizar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou selecionar um bloco aqui e vou fazer esse cara virar uma imagem e vou jogar na próxima página, tá? Pra gente conseguir utilizar. Vou virar esse cara aqui, vou virar uma imagem. Virou. Vou dar uma diminuída nele, tá? Pra gente conseguir, a partir agora das próximas, a gente introduzir. Então vou adicionar uma página aqui, ó. Beleza, então vamos lá chegar nessas relações. Eu vou colocar aqui. Então eu vou chamar de triângulo grande, médio e pequeno, tá? Vou chamar triângulo 1, 2 e 3. Então a gente vai encontrar agora as relações entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Basicamente o que a gente vai fazer, gente, é aplicar Tales, teorema de Tales, tá? Então, vou até fazer de vermelho, né? Então, aplicando todas as relações aqui, a gente pode dizer que a altura do triângulo 1 está para a altura do triângulo 2, né? Então, posso dizer, por exemplo, que C está para H, C está para H, assim como a base do triângulo grande, que é B, está para a base do triângulo pequeno, que é o N. Tá? Resolvendo isso daqui, a gente já vai chegar na nossa primeira relação, né? Uma delas, pelo menos, que CN é a mesma coisa que B, que multiplica o H. Tá? Então, tá aí uma relação que a gente pode guardar. A gente também pode ter outra relação, né? Por exemplo, posso dizer também que C está para H. Essa altura está para essa aqui desse triângulo, sempre com 1 e 2, né? Assim como a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do médio, que no caso aqui é o B. E a gente vai encontrar uma outra relação bastante utilizada, que é CB igual a H. Muito utilizada essa relação aqui também. Temos ainda uma terceira relação, né? Podemos dizer então que a base do grande, que é B, está para a base do pequeno, que é o N, assim como a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno. E daqui vai sair uma outra relação, que é o que? B quadrado é a mesma coisa que N vezes o A. Então, temos conseguimos já três relações.
Se a gente relacionar agora o grandão com o pequenininho, bora lá. Agora eu vou relacionar o 1 com o 3. Vamos fazer a mesma prática. Ok? Ó, a altura do grande está... Eu vou até apagar agora esses aqui que eu fiz aqui, só pra gente... Eu vou colocando aqui. Tá? Então bora lá. A altura do grande está para a altura do pequeno. Isso aqui vai dar o que? C está para M. Assim como a base do grande, B, está para a base do pequeno, que é o H. E daqui vai ser uma outra relação, que é o que? CH igual a BM. Então, salva lá. Outra relação que a gente pode usar, né? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode dizer que C está para M, assim como a nossa hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno, que é o C. Aí vai ser essa relação, que é C quadrado igual a AM, ou MA, né? Enfim, essa relação é muito importante, né? De forma geral, tá? Usa bastante ela. E por último, a gente pode ter o quê? Que a base do grande, que é o B, está para a base do pequeno, que é o H. É a mesma coisa que a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno, que é o C. E daí a gente vai sair que CB é igual a AH. E essa relação... Pode confundir meu H com meu N, tá? E essa relação aqui, ela é a mesma... ela é a mesma que já tinha aqui em cima, ó. Ela é um repeteco dessa aqui, ó. Começa a se repetir. Isso aí vai começar com C, tá? E por último, a gente pode relacionar então quem agora? Relacionamos o triângulo grande com o médio, o grande com o pequeno e o médio com o pequeno. Então, o médio e o pequeno. Sai mais 3 relações, né? Então, a altura do médio está para a altura do pequeno. Essa altura está para essa, assim como essa base, N, está para a altura do... Está para a base do pequeno. Isso aqui vai sair que H ao quadrado, porque H vezes H é a mesma coisa que M vezes o N. Tá? Então essa aqui é uma outra relação que a gente pode utilizar. Tá? Continuando, né? A gente pode colocar as duas bases. Então H está para M, aplica Tales, assim como... Vamos às hipotenusas agora. B está para C. A hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno. Aqui vai sair o que? C. CH é a mesma coisa que B vezes M. Tá? Sai essa relação, que é a mesma que já estava aqui, ó. Tá? Que é a mesma que já estava aqui. Começa a repetir. E por último, a gente pode dizer que a base do médio está para a base do pequeno. Então, N está para H, assim como a hipotenusa do médio está para a hipotenusa do pequeno. É meio chatinho, tá, gente? Mas para entender tem que saber, né? E daí o que a gente vai ter aqui? CN igual a B vezes o H, que é repeteco dessa outra aqui de cima, tá? Então, o que acontece? A gente tem algumas formas para resolver problemas envolvendo relações métricas. Ou a gente memoriza as fórmulas, e é um monte de fórmula para memorizar, mais o teorema de Pitágoras, ou a gente simplesmente consegue separar em 3 triângulos e utilizar Tales, que é o que eu acho mais legal, porque a gente não fica dependendo de fórmulas, né? E tal, quem é o A, quem é o B, quem é o C. Mas tendo a fórmula e o triângulo fica bem fácil também. Aí vai de você, né? O jeito para resolver e tal.
Em resumo, o que acontece? Olha só. Em resumo, essa fórmula, essa aqui, essa aqui, ia dar altura com essas fórmulas aqui, mais teorema de Pitágoras, né? Então, ao todo são 5. Com essas 4 aqui, a gente consegue desenrolar qualquer treta, tá? Qualquer treta. Só que ela já tem que estar mais ou menos na memória, né? E as outras, elas são mais ou menos uma repeteco da outra, né? Tá? Então, em resumo, o que a gente tem é isso aqui. São essas fórmulas que a gente conseguiu chegar fazendo aquela análise, tá? Então, C quadrado é AM, B quadrado AN, H ao quadrado M vezes N e CB igual a AH. Ok? Com essas aqui a gente consegue resolver qualquer problema. A gente vai fazer algumas atividades e eu vou resolver das duas formas, usando a fórmula, que claro, que como já tem a fórmula, fica muito fácil. Mas imagine aí que você vai fazer o Enem, vai fazer um Y, que chega lá não lembra desse monte de relação que existe, né? Então fica difícil. Aí você tem que saber, puxa vida, na verdade é Tales que eu estou aplicando aqui nos 3 triângulos. Se não conseguir enxergar os 3 triângulos, a gente mata o problema, tá? Então bora lá. Tem os primeiros aqui. Bom, se a gente usar a fórmula, a gente vai ver que tem uma fórmula ali que diz que, né, b quadrado, tem uma formulazinha ali que fala, né, que b quadrado é a mesma coisa que, ó, a vezes o n, né? E tem essa aqui do c. Elas são equivalentes, essas duas fórmulas, tá? Porque o meu c pode estar desse lado, pode estar do outro, tá? Então, para esse triângulo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou levar esse resuminho para lá. Como é que eu faço? Vou mandar um copiation aqui. Aqui eu vou diminuir ele. Vai ser a nossa colinha, tá? Então eu vou trazer para cá para facilitar aqui as questões. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos colar aqui. Não era isso, não, cara. Copiei esse aqui. Vamos ver se vem agora. Tá aqui, brotou. Beleza. Vou até deixar aqui no meio. Ó, vai ser a nossa colinha. Então, se você olhar para esse triângulo e olhar para a colinha, vai ficar bem fácil, né? Você olha aqui, puxa vida, o Y está fazendo o papel desse C aqui, ó. Então, eu estou querendo o Y. Eu tenho esse cara que é o M, né? E tenho o 25 que é o A. Então, a relação que eu vou usar é a primeira, é a número 1, né? Então, C quadrado é igual ao A, que multiplica o M. Aí acabou. Quem que é o C? É o Y. Então, Y quadrado é igual ao A, que é 25, vezes o M, que é o 16. Então, Y quadrado vai ser o 25 vezes 16, né? Faz a continha aí, vocês vão ver oi, que vai dar 400. Então, meu Y é igual a raiz de 400. Y igual a 20. E daí acabou o problema. Isso aqui é uma forma de resolver, tá? Outra forma, vou colocar aqui a primeira fórmula. Sem saber fórmula, né? E sabendo que esses triângulos, eles são semelhantes. A ideia é fazer sempre 3 triângulos, tá? Então, tu vai fazer o triângulo. Vamos colocar aqui o triângulo grandão, o triângulo médio e o triângulo pequititinho. E vocês vão colocar os valores. Eu sei que tá meio zoado isso aqui. Tá muito zoado esse triângulo, né? Poxa vida. Fazer uma reta aqui é difícil, cara. Tem que apelar aqui pra esse negócio aqui. Ó. Então eu vou ter o triângulo grandão. Beleza? Eu vou ter o triângulo médio. Claro que eles são semelhantes, né? Tô fazendo aqui. E o triângulo pequititinho. Beleza? E agora vocês colocam os dados que vocês têm nesses 3 triângulos, né? Puxa vida, o que eu sei? Eu sei que esse cara aqui... Eita.
eu sei que esse cara aqui, ele é o que? 25, né? E aqui é y. Eu sei que nesse triângulo aqui no médio eu não tenho dado nenhum dele do médio, né? Esse aqui eu não tenho. E do pequeno eu sei que a hipotenusa é y, né? E o lado menor é 16. Puxa vida, então esse aqui eu não uso, que eu vou usar essa relação aqui. Eu vou dizer o que? Que y está para 16, olha só que fácil, sem fórmula. Y está para 16, assim como 25, que é a hipotenusa, está para y. Daqui sai que y vezes y quadrado, igual a 16 vezes 25, que é o próprio 400, né? E isso aqui implica raiz de 400, que vai dar 20. Então, segunda forma de resolver, com fórmula. Aqui o segundo jeito, sem fórmula. Beleza? É isso aí. Tem que dar uma treinadinha. De repente pausa aí e tenta resolver o próximo, né? Mas a ideia de resolver o próximo também é bem de boa. Olha para esse cara aqui, o que nós temos? Eu tenho, né? Bom, primeiro usando a fórmula, olhando. Eu tenho A, né? Esse cara aqui. Eu tenho o B. Olha, eu quero descobrir o B, que é o Y, né? E o N, que é o 4, né? Então, o meu 4 é o meu N, esse cara aqui é o meu A, e esse aqui é o meu B. Se eu sei as relações, eu vou ver que é B quadrado igual a vezes o N. Substitui, né? Então, Y ao quadrado é o A, que no caso aqui é 9, vezes o meu N, que é o 4. Então, y quadrado é igual a 36, y é raiz de 36, que é 6. Acabou a conta. Tá? Se a gente olhar agora nos triângulos, né? Olha só. Sem decorar a forma, quais os dados a gente tem? Do triângulo grande, eu tenho a hipotenusa e o cateto maior. Então, do triângulo grande, supõe isso aqui é um triângulo, né? Eu tenho a hipotenusa, que é 9, o cateto maior, que é y, tá? E do triângulo pequeno eu não tenho nada, então só tenho do médio. Então faz um médiozinho aqui. O que você tem do médio? Você tem a hipotenusa do médio, que é y, não é? Aqui, ó, olhando para o médio. E a base dele maior, que é 4. Pronto, acabou o problema. Então você aplica Tales aqui. Você vai dizer que a hipotenusa do grande está para a hipotenusa do pequeno. Então 9 está para y. Assim como a base do grande, que é y, está para a base do pequeno, que é 4. Olha só. Y vezes y quadrado, 36, y igual a 6. Mesma coisa que a gente tinha feito, né? Então, com fórmula e sem fórmula, né? Partindo do teorema de Tales. Então, fica lá a carta aí para vocês escolham, tá? Tem mais algumas atividades. A ideia é sempre resolver desse jeito, né? Se a gente vê agora esse outro triângulo aqui, se a gente lembrar aqui da nossa colinha, pegar lá nossa colinha, trazer para cá. Ó, se lembrar da nossa colinha, quais as grandezas que eu tenho aqui? Puxa vida, né? Eu tenho quem? Eu tenho meu M, eu tenho meu N e quero o meu H. Existe alguma relação que envolva M, N e H? Existe. Relação 3, né? Que diz que H ao quadrado é a mesma coisa que o M vezes o meu N. Substitui os valores. Então, y quadrado é 4 vezes o 16. Então, y quadrado vai dar aqui 84, né? Aliás, 64. 8. 64. Y é raiz de 64, que vai dar 8. Tá? Então tá aqui, molezinha, pela fórmula. Pô, Creuso, aí sem fórmula, como é que é? Aí, brother, tu tem que enxergar os triângulos. O que que tu tem dos triângulos? Nesse caso, olha só, tu não tem nada do triângulo grande. Na verdade, tu tens o A, né? Se tu somar o 4 mais o 16, tu tens o A. Mas tu tens o que? O Y pertence tanto ao triângulo médio quanto ao triângulo pequeno. E dois valores do então, triângulo médio e triângulo pequeno. Aí tu faz o médio, aqui, coloca os valores. Faz o pequeno, coloca os valores. E aplica Tales, tá?
Então, do médio, o que tu tens? Tu não tem hipotenusa, mas tu tens o lado maior, que é 16, e esse cara que é H, que é a altura. E do pequeno? Do pequeno, a base é H, e o lado cateto menor é 4. Então, você vai dizer que a altura do médio está para a altura do pequeno, assim como a base do médio está para a base do pequeno. E H vezes H, H ao quadrado, 4 vezes 16, 64. De novo, H igual a 8. Deu o mesmo resultado. Beleza, rapaziada? Então não é o mistério da libélula, né? Tranquilo. Tem que ter a visão, um pensamento mais geométrico, no caso aqui, né, para enxergar. E por último, né, aqui no item D, claro que se a gente já usou todas as relações, só falta a última, né? Essa relação eu acho que vale até a pena. Tem algumas relações que eu acho que até vale a pena memorizar, tá? Que é essa aqui, tá? H ao quadrado igual a M vezes N. E essa outra aqui que é CB igual a H, tá? Essa aqui também, então, a última relação, né? CB igual a A, que multiplica o H, né? E daí, o que a gente tem, ó? Eu tenho o A, beleza? Nós temos o nosso H, na verdade é incógnito, a gente está procurando, né? A gente tem o B e tem o C. Eu acho muito, acho que um pouco, para essa fórmula aqui nem influencia, tá? Mas para outras fórmulas, se tu confunde quem que é o A, e o B, o M e o N, pode ser que dê ruim, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então, substituindo os valores, eu tenho 3 vezes o 4. Isso tem que ser igual ao A, que é 5, vezes a altura, que é H. Daqui sai que o nosso H é 3 vezes 4, 12, né? Foi. Dividir para 5. Então, pode deixar a fração 12 sobre 5. Né? Dá 2 e 4. Beleza? Então, saiu o nosso H aqui. Puxa vida, crianças. E olhando agora, fazendo aquelas histórias lá dos triângulos lá, sem ter que decorar a fórmula. Bom, então a gente tem que ter uma visão. O que a gente tem aqui? A gente está trabalhando com o triângulo. Aí você pode pegar o triângulo grande e o médio, ou o grande e o pequeno. Vai funcionar para os dois, tá? Se você pegar, por exemplo, o grande e o médio. O grande, o que você tem aqui? Suponha esse aqui é o grande. Tem a hipotenusa que é 5. O lado maior 4, menor 3. Se pegar agora o médio, né? Suponha que o médio, o que você tem do médio? Você tem esse cara aqui, é o y, e a hipotenusa dele, que é 4. Então o que você vai fazer? A altura está para altura, então vou fazer aqui, ó, 3 está para y, assim como a hipotenusa do grande, que é 5, está para a hipotenusa do médio, que é 4. Olha só, a gente vai ter que 5y igual a 3 vezes o 4, e y igual a 12 por 5. Mesma solução que esse cara aqui, sem ter que ficar decorando formulinha. Beleza? Eu acho que eu tinha deixado mais umzinho, ó. Então, de repente vocês dão uma pausada aí, tenta resolver esse probleminha, né? Ele pede para calcular todos os valores aqui. A gente tem uma sequência de ordem que a gente pode seguir, tá? Enfim, uma série de possibilidades. Mas assim, já que a gente está com a fórmula fresquinha na cabeça, que a gente usou, né? A gente tem algumas relações aqui para descobrir. Por exemplo, se a gente quisesse descobrir o H, poderíamos usar essa última que a gente usou, né? CB igual ao A vezes o H. Tranquilo? Então não importa quem que é A, quem que é C e quem que é B aqui desses dois catetos, porque é um produto que a gente está usando, né? Então posso dizer que 6 vezes os 8 é a mesma coisa que 10 vezes o H. Então meu H seria 6 vezes 8, 48, né? Sobre 10. Dividir para 10, volta uma casa com a vírgula. Então minha altura é 4,8. No caso aqui eu não sei se é centímetros, né? 4,8 a gente achou o H. Beleza?
Então, tranquilo. Como é que a gente pode achar o M, pode achar o N? Tá, tem algumas maneiras, né? Uma vez que eu achei o H aqui, que o H ele é 4,8, eu poderia, por exemplo, aplicar Pitágoras nesse triângulo médio, encontraria o meu N, né? Seria um jeito para determinar esse cara aí. Mas a gente também pode utilizar relações métricas. Uma delas, uma formulinha que a gente viu, né? Lembrando que vocês podem fazer pelo segundo formato, desmembrar em 3 triângulos, né? Mas outra forma que a gente viu é que o que a gente sabe que b quadrado é igual a A vezes M e C quadrado igual a vezes o N, né? Sempre o cara que está voltado aqui para cá. E o A a gente tem, então acabou, né? Então posso dizer que 8 ao quadrado é 10 vezes esse cara aqui, o N. Isso implica que o meu N e meu H não pega, né? Isso implica fazer o N mais assim, tipo urubuzinho. Ó, meu N vai ser igual a que? A 64 dividido para 10. Então, N igual a 6,4. Beleza? Poderia também usar Pitágoras aqui para resolver, tranquilo. Eu ia usar Pitágoras aqui com 4,8 ao quadrado. Ia dar um trabalhinho mais, né? Esse outro aqui, 6 ao quadrado. Tudo de baixo aqui, né? 6 ao quadrado igual a quê? A 10. Agora vezes a projeção dele na hipotenusa do triângulo grande, né? Isso aqui eu também não falei na aula, né? O meu M e o meu N, eles são projeções, como se fosse uma sombra, né? Se eu ligasse uma lanterna aqui em cima, ó, suponho que liguei uma lanterna, né? Mais em cima, né? Ele vai projetar uma sombra sobre a hipotenusa, né? Essa sombra que a gente chama de projeção. Isso é importante também, né? Pode ser que apareça algum outro enunciado aí, enfim, desaparece. Então é 10 vezes o M. Então o valor do meu M vai ser 36 sobre 10, que vai dar 3,6. Beleza, rapaziada? Espero ter ajudado vocês. Se puderem deixar um like, som aí, Deus agradece. E a ideia é eu resolver gravar alguma aula aí resolvendo uma série de atividades, né? Pelo menos aí uns 3, 4 exercícios aí que eu considero mais interessantes. Mas de conteúdo era isso. Beleza? Valeu, abração pro Creuso, até a próxima.